Pessoal, vamos começando então. Tem pessoal que está entrando ainda, de vez em quando eu vou ter que dar uma paradinha aí para dar o ok, né? Mas vamos lá, vamos experimentando a ferramenta, né? Vamos ver aí como é que a coisa rola, tá? A gente já está num momento que seria a virada do bimestre, né? Terminando o primeiro bimestre e preparando para começar o segundo bimestre. Então a gente vai entrar já no conteúdo que seria o conteúdo do segundo bimestre, então, o módulo 3 aqui da disciplina. Até agora a gente falou a respeito das influências internas que o consumidor recebe no momento de fazer a sua decisão de compra, de decidir o que ele vai comprar. Nessa unidade 3 a gente começa a conversar a respeito das influências externas, como que o consumidor é influenciado externamente, né? E a gente entende que essas influências externas, elas são mais poderosas em termos de decisão de consumo. A gente decide consumir muito mais pelo que vem de fora, pelo que a gente vê as pessoas, né, os grupos que a gente participa usando e consumindo, né, do que pela nossa própria motivação, do que pelo nosso próprio eu, a nossa própria personalidade, né? Às vezes a gente até consome coisas que não estão de acordo com a nossa personalidade, mas para fazer parte de um grupo, para se sentir inserido num determinado grupo, né? Então a influência externa acaba sendo preponderante, aí, sendo fundamental nesse processo. Então a gente parou na semana passada falando a respeito das influências da percepção no comportamento do consumidor, que é o lado mais subjetivo do comportamento do consumidor, a parte que a gente menos entende, que a gente menos tem acesso. Significa que cada consumidor percebe o que a gente fala para ele de um jeito diferente. E a gente tem que partir desse pressuposto quando a gente estuda o comportamento do consumidor. A gente não vê tudo, a gente não entende tudo. A gente não tem a noção plena de como aquele consumidor está se comportando. Dependendo da linha de psicologia que a gente usa para estudar isso, a gente vê que nem o próprio consumidor tem noção do que está motivando ele 100%. A gente tem uma parte do nosso ser que é consciente e uma outra parte que é subconsciente. Muitas vezes esse subconsciente toma decisões por nós, né, ou acaba influenciando a gente. Quando a gente se dá conta, a gente já está se comportando de uma determinada maneira sem saber muito bem de onde veio, né, de onde surgiu essa decisão que a gente tomou, tá? Uns exemplos que a gente viu aqui, né? Então essa imagem que mostra dois líderes religiosos aí se beijando, né? É um anúncio de uma empresa, de uma marca, que fica bem nessa fronteira da percepção, né? Algumas pessoas vão perceber isso com naturalidade, vão achar engraçado, né? Vão entender que é uma montagem, que é de repente uma brincadeira, uma provocação que a marca está fazendo. Mas outras pessoas podem perceber isso com bastante fúria, com bastante raiva, entender que é uma provocação, que está mexendo com a sua fé, com a sua religião, né? Que isso não se faz, enfim. A percepção do consumidor vai depender da sua bagagem, das coisas internas que ele tem no mais íntimo do seu ser, né? E a gente não tem como ter acesso plenamente a isso. Mais uns exemplos aqui que a gente viu, né? Marcas que apoiaram o Bolsonaro durante a campanha, que apoiam a Operação Lava Jato. São marcas que estão mexendo com a nossa percepção. A gente pode ter uma percepção boa, uma percepção ruim, né, em relação a isso. De certa maneira, ela está filtrando o seu público quando ela faz uma coisa dessa. Só quem percebe isso com naturalidade, né, quem percebe isso com tranquilidade, vai consumir os produtos da empresa. Quem perceber isso com uma maneira negativa vai associar essa questão negativa a essa empresa. Tem muita gente com raiva da Havan, né, porque o dono da Havan se posiciona muito claramente assim, a favor do Bolsonaro, aí quem não gosta acaba ficando achando a empresa, levando essa percepção ruim para a empresa também, né. Então um exemplo que é bem recente, né, desse momento de quarentena que a gente viu, de duas empresas que se posicionaram de maneira diferente. Aí o dono do Madeiro, que ele se posicionou bem contra a questão da quarentena, que ele acha que o comércio tinha que voltar e tal, e ele acabou demitindo um certo número de pessoas lá da empresa, e isso teve uma repercussão negativa muito grande, né? Então 60, quase 70% das postagens em rede social sobre esse assunto eram postagens negativas, eram de pessoas que estavam contrárias ou que tiveram uma percepção negativa dessa ação dessa empresa. E aí uma outra empresa concorrente do Madeiro, que é o Outback, teve uma outra atitude,
onde ele decidiu que que ele vai doar, né, isso já aconteceu, que ele doaria os ovos de Páscoa que ele produziu, ao invés dele mesmo vender, ele ia doar para mercadinhos de bairro, para que esse mercadinho conseguisse ter uma renda e se manter nesse período aí de dificuldade. E aí ele teve 75, 74% de postagens positivas em relação a isso, né, de pessoas falando bem, tendo uma boa percepção dessa empresa. Então essa percepção boa e ruim que as pessoas tiveram de uma ação que a empresa fez vai colar na marca. O consumidor vai levar isso em consideração na próxima vez que ele for tomar uma decisão a respeito disso. E aí, para fazer o gancho, então, com as questões externas, com a maneira como isso se comunica, então, com as influências externas que a gente recebe, tudo isso que a gente falou até agora, a nossa personalidade, o nosso aprendizado, a nossa percepção, isso tudo vai gerar na gente uma atitude. E aí essa palavra atitude, a gente tem que entender o que ela quer dizer aqui nesse contexto. A gente tende a ligar atitude com uma ação. Quando a gente fala assim, olha, aquela pessoa é uma pessoa de atitude, aquela pessoa teve atitude, né? A gente está dizendo assim, olha, aquela pessoa teve uma ação, né? Ela agiu, ela fez alguma coisa concretamente em um determinado momento. Mas nesse contexto aqui, o entendimento dessa palavra atitude é um pouco diferente. Tá? Atitude não é a ação em si, não é o que a pessoa faz, não é o que ela está fazendo, não é o comportamento visível assim, que a gente tem dessa pessoa. Atitude, em termos de comportamento do consumidor e de psicologia, é a predisposição que a pessoa tem para um determinado comportamento. Então, todo o aprendizado, toda a bagagem, toda a percepção de mundo que você tem, a sua personalidade, o seu jeito de ser, acaba te predispondo para certos comportamentos. Então, é uma predisposição interna que você tem, que quando acontecer alguma coisa, quando você se vir numa determinada situação, essa predisposição vai aparecer, esse comportamento vai aparecer. E essa predisposição, ela vai nos levar, então, a ser sistematicamente favorável ou desfavorável a certas condições, a certas situações. Então, dependendo da sua atitude em relação ao mundo, sempre que você se vê numa determinada situação, você vai reagir sistematicamente de uma maneira, ou favorável ou desfavorável a essa situação. Acho que um exemplo que eu dei numa das aulas lá gravada é a questão assim, né? A gente tem uma atitude, uma predisposição em relação à violência. Isso é uma coisa que está dentro de nós, é uma coisa do nosso jeito de ser. Tem pessoas que toleram um certo nível de violência e tem pessoas que não toleram violência de jeito nenhum. Então isso é a sua atitude, é a maneira como você encara a coisa mesmo antes dela acontecer. Então se você tem uma atitude que é sistematicamente desfavorável a qualquer tipo de violência, quando você se vê numa situação que acontece a violência, você reage, né? Você está pronto para reagir, porque a sua atitude interna já é de ser favorável ou ser contra aquela questão. Aqui tem um exemplo dessa questão de atitude, então voltada para o consumo, especificamente ligada à questão do consumo. Se você pega fotografias, né, das pessoas no final do século XIX, nos anos 1800 e pouco, basicamente ali antes da Primeira Guerra Mundial, você sempre vai ver pessoas barbudas, né, os homens todos barbudos. Era normal usar barba, as pessoas achavam isso uma coisa interessante, achavam uma coisa bacana. Com o período das guerras, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, que aconteceu ali nos anos 1900 e pouco, na primeira metade, né, dos anos 1900, a nossa percepção em relação à barba mudou. Como as pessoas adotaram uma postura mais militar, né, o mundo se militarizou mais, a barba passou a ser uma coisa mal vista, né, passou a ser uma coisa ruim. Então, se no momento a gente tinha uma atitude favorável em relação à barba, né, lá nos anos 1800 e pouco, era legal as pessoas ter barba e tal, nesse período das guerras, aí, nos anos 1900, a gente passa a ter uma atitude desfavorável em relação à barba. Né? E quem contribuiu muito para isso foi a Gillette. Né? As propagandas da Gillette construíram essa atitude desfavorável nas pessoas. Com seus anúncios, a Gillette convenceu as pessoas que ter barba era uma coisa ruim, né? Olha que coisa, né? Então, olha como que eram os anúncios. Não seja veículo de moléstias perigosas, né? Então, como se a barba carregasse coisas perigosas aí, né? Moléstias perigosas.
Outra ali, né, dois homens conversando, seu rosto está um horror, né, aliás, meu rosto está um horror, o que que eu devo fazer, doutor? Né? Daí o doutor, o médico, diz para ele então que ele deveria tirar a barba para ficar com o rosto melhor. Isso acabou criando então uma atitude desfavorável em relação à barba. O final dos anos 1900, né, década de 80, década de 90, começo dos anos 2000, a atitude das pessoas em relação à barba era negativa. Né? Ver pessoas com barba criava uma certa aversão e tal. Quem usava barba, de certa maneira, estava afrontando, né? Estava querendo mostrar que não segue muito as convenções sociais, né? E aí o normal, o padrão, era as pessoas começarem a fazer a barba. E aí agora a gente está tendo de novo uma mudança de atitude, né? De uns 10 anos para cá. Parece que começa a se aceitar de novo, né? Que ter barba é uma coisa legal e tal. Você vê os homens passando a voltar a usar a barba. Então isso é a atitude, essa construção de uma predisposição dentro de nós, né? E ela vai mudando ao longo do tempo, né? Esse exemplo da barba é bem marcante por conta disso, né? A gente teve um momento que a atitude era favorável, era legal, todos os homens, de certa maneira, usavam barba, depois teve um momento de atitude negativa, as pessoas não gostarem da barba, e agora voltando de novo, né, a questão de ter a barba, né? E aqui é interessante, olha a mudança de postura da Gillette. Ó. Num determinado momento, esses anúncios aqui são os mais antigos, tá? Então ela teve que construir essa atitude. Ela mal estava falando do produto dela aqui. Ela estava falando da questão de ter barba. Né? A primeira coisa que, se eu quero que você use esse produto, é te convencer que tirar a barba é uma coisa legal de se fazer. Né? É criar essa atitude em você. Então ela associa isso com doença, né? Com sujeira, com coisa ruim. Cria aqui essa aversão à questão da barba. Quando essa atitude já está formada, quando ela percebe que os homens já compraram esse hábito tal, e já entenderam que tirar a barba, na visão dela aqui, né, era uma coisa boa de se fazer, os anúncios mudam. Então ela passa a falar do produto em si. Aqui ela não precisa mais convencer a gente, esses aqui são um pouco mais recentes. Ela começa então a mostrar o produto, mostrar os detalhes, como que funciona, como é que monta, como que é a lâmina, né? Ela já criou então aqui essa condição favorável, essa predisposição favorável em relação ao consumo, tá? Então percebe que a gente foi moldado aqui, né? A sociedade e tal foi moldada, nosso comportamento foi moldado por essa ação da Gillette, né? Por esse discurso da Gillette. Alguma dúvida em relação à atitude? Tá claro o que que é aí? O conceito? Podemos ir para frente? Vocês estão aí ainda? Sim, Beleza? sim. Tá. Então só lembra assim, né? Atitude é a predisposição interior que a gente tem e não a ação em si, tá? A ação é uma consequência da atitude. A gente agiu de determinada maneira porque eu tinha aquela atitude dentro de mim, tá? Então vai lá, vamos para frente. Entrando agora então no assunto que a gente vai conversar hoje, falando das influências externas, tá? A gente falou primeiro das influências internas, coisas da personalidade, do aprendizado, do nosso jeito de ser. Agora a gente fala então das influências externas, e dentro desse lance das influências externas, o nosso primeiro assunto aí é uma questão cronológica mesmo, como o passar do tempo vai moldando então o nosso comportamento, o nosso jeito de ser, tá? É um estudo que se faz, é uma coisa que já é bastante debatida. Então, é lá, como as diferentes gerações têm uma atitude diferente em relação ao consumo. Esse estudo de gerações, é importante a gente falar, que ele também vem dos Estados Unidos, né? Então ele faz muito mais sentido lá para a população americana, para os americanos, do que para nós. Muito do que se estuda aqui se encaixa mais no jeito de ser do americano do que do nosso, mas tem algumas coisas aí que são interessantes que a gente pode trazer para cá também. Esse estudo a respeito das diferentes gerações surgiu quando o mundo se deu conta que tinha um grupo de pessoas, né, uns jovens de um certo momento histórico, que tinham um pensamento muito diferente dos seus pais. E isso era uma novidade histórica. Até esse momento, dá para dizer que até os anos 1800 e pouco, os filhos eram muito iguais aos pais, os filhos reproduziam muito o que o pai fazia. O jeito de ser do pai passava para o filho gostava de ser igual ao pai, as famílias eram mais unidas, mais tradicionais, né? Então você não tinha muito ruptura de uma geração para outra, demorava muitos anos, muitas décadas, até uma mudança de comportamento de fato aparecer. Mas daí, num determinado momento, apareceu essa geração aqui que eles chamam de baby boomers,
Baby boomers é bebê explosivo, bebê bomba, alguma coisa assim, né? Um bebê é uma criança, uma pessoa nova que é explosiva ou que está pronta para explodir ali de alguma maneira, né? E qual que foi a diferença aqui? Foi a diferença em relação a essa geração dos baby boomers com a geração anterior a delas, que eles chamam lá nos Estados Unidos dos veteranos. Então, as gerações que lutaram nas guerras, né? Você tem os veteranos de guerra e aí os filhos desses veteranos de guerra tiveram uma postura, né, uma visão de mundo muito diferente da visão dos seus pais. Quando esses baby boomers chegaram no mercado de trabalho, a gente passou a ter um grande conflito de gerações, porque eles entendiam o trabalho, entendiam o consumo de uma maneira muito diferente da geração imediatamente anterior a deles. E aí, depois que a gente percebeu então a existência desses baby boomers, a gente começa a pensar em outras gerações, aí, geração X, aí tem gente que chama uma geração de millennials, Z, Y, alfa, né? Tem uma série de outras classificações aí de gerações que a gente vai conversar um pouquinho hoje, tá? A gente vai seguir esse exemplo aqui, essa classificação, na verdade, tá? Lá no Google Classroom tem um e-book que eu recomendo que todo mundo dê uma boa olhada, é uma pesquisa, um insight bem interessante que essa empresa aí chamada DOT Digital Group fez a respeito dessa questão de gerações. Então tem uns dados bem importantes para a gente entender qual que é a visão de mundo de cada geração dessa. Recomendo bastante que todo mundo dê uma olhada nesse book, é uma leitura rápida e tal, põe no celular aí, numa sentada você já consegue ler tudo, tá? Então assim, a gente tem primeiro uma geração que são os veteranos de guerra. Os Estados Unidos eles passaram por um longo período envolvido com guerra, desde a sua guerra da independência, aí já teve a Guerra Civil Americana, os estados do Norte contra os estados do Sul. Aí, superado esse conflito, já veio a Primeira Guerra Mundial, a Primeira já emendou com a Segunda, aí Guerra Fria. Então, eles tiveram um grande período assim, com o país todo envolvido em guerra, né, com essa questão militar, e isso formou toda uma geração que eles chamam, então, dos veteranos, né? Aí, os filhos desses veteranos, que são pessoas nascidas ali entre os anos 40 e 60, nas décadas de 40 e 50, né, principalmente. Provavelmente aí alguns dos nossos avós, talvez os pais de alguém aí se encaixariam nessa classificação, né, que vai ser chamada então de Baby Boomer. Aí a gente tem as pessoas que nasceram entre os anos 60 e os anos 80, que a gente chama de geração X. As pessoas que nasceram dos anos 80 até 96, ali, de acordo com essa classificação, seria a geração Y, ou os millennials, tá? Chama millennial porque essa geração chegou no mercado de trabalho no começo dos anos 2000, né? Então, se ela nasceu em 80, em 2000, estava lá com 20 anos entrando no mercado de trabalho. A geração que entrou no mercado de trabalho começou a trabalhar na virada do milênio, né, no começo dos anos 2000. Aí você já tem uma geração mais nova, que é a geração Z, e já se começa a falar de uma outra geração que também é diferente, que é a geração alfa, nascidos aí a partir de 2010. A gente só dá nome assim para as gerações, a gente só classifica as gerações diferentes porque tem diferença de comportamento, tá? Isso que é interessante. É necessário a gente olhar com diferença para essas pessoas porque o comportamento, a visão de mundo, a atitude em relação ao mundo, à vida, é diferente em cada geração dessa. Não importa muito a data exatamente, o que importa é o comportamento, né? Se a gente ficar olhando para a data, não dá para saber exatamente onde que uma pessoa exatamente se classificaria, porque tem autor que vai falar que é um ano, tem autor que vai falar que é outro e tal. Isso varia muito. O que importa para a gente mesmo é entender as diferenças de comportamento em relação às gerações. E como que o comportamento de consumo, como a visão em relação ao consumo de bens e tal, mudou de uma geração para outra. Então a gente vai passar então por partes do que está nesse e-book aí, né, para a gente ver algumas características dessa população, dessas gerações. Então a primeira geração aí que a gente estuda são as gerações dos baby boomers, pessoas nascidas ali entre as décadas de 40 e 60. Então, como eu falei, muitos dos nossos pais, talvez alguns dos nossos avós aí sejam dessa geração. Mas a gente pensar lá nos americanos, é a geração do Trump, né, do presidente Trump, Barack Obama também, né, os políticos americanos todos lá que a gente vê, né, os Kennedy, Clinton e tal, são todas pessoas que representam bem essa geração, esse movimento aí dos baby boomers, né? São pessoas que eram filhos dos veteranos, filhos dos militares que lutaram na guerra e vieram com tudo para o mercado de trabalho, tiveram a oportunidade de estudar e tal, né?
E aí vieram com tudo, com uma força extra para o mercado de trabalho, por isso que eles são chamados de boomers, né, explosivos e tal, né? Então são pessoas que hoje aí teriam entre 59 e 79 anos, né? Em relação ao mercado de trabalho, né, essa pessoa tem uma atitude de pensar o seguinte: um emprego para a vida toda, né? O grande objetivo profissional de uma pessoa dessa geração era conseguir um trabalho, um emprego e permanecer nesse emprego pela vida toda, né? Eu vejo muito meu avô como essa geração aí, né? Meu avô, ele se orgulhava, assim, ele contava com muito orgulho que a vida dele deu certo porque ele conseguiu trabalhar a vida inteira numa empresa só, né? Que ele trabalhou 40 anos, se eu não me engano, na mesma empresa e tal. Aí você fala, nossa, né? Deve ter sido um trabalho importante, né? Deve ter trabalhado numa empresa boa. Mas não, trabalhava no supermercado, trabalhava no estoque do supermercado, né? Mas para ele aquilo foi a realização da vida dele. Ele conseguiu ficar 40 anos, a vida toda trabalhando lá, né? Aí você falava, nossa, era legal trabalhar lá, né? Era um lugar bom de se trabalhar. Aí ele falava, não, era difícil pra caramba, meu chefe era uma pessoa chata pra caramba, né? Super autoritária, vivia brigando e tal. Então ele passou 40 anos num lugar que não era tão legal de trabalhar, com uma liderança que não era muito produtiva, mas era o objetivo da vida dele, né? Ter um emprego para a vida toda e deu certo. Ele entrou lá e tal, cresceu ali, teve uma ascensão profissional, mudou um pouquinho de cargo lá ao longo da carreira e aí conseguiu se aposentar nesse supermercado que ele trabalhava, né? Essa é a visão, a atitude que essa pessoa tem em relação ao mercado de trabalho. Não gostar do trabalho, né, ou trabalhar com o que gosta, não faz parte do pensamento das pessoas dessa geração, né? Elas não se preocupam com isso. Assim. O importante é eu conseguir ter um emprego e tocar as coisas lá. Trabalho não é para gostar, né? Isso é um pouco da atitude, da personalidade das pessoas dessa geração. Aqui a pesquisa vai falar em relação ao device, né, ao dispositivo que essas pessoas usam para se conectar, que é uma pesquisa voltada bem à questão digital. É uma geração que já teve contato com o computador, ela viu o computador sendo construído, né? O computador surgiu quase que junto com elas, né? Então, elas viram o computador sendo desenvolvido, todas as inovações tecnológicas. Então são pessoas muito ligadas ao computador desktop mesmo, né, com o PC lá que fica em cima da mesa e também com o laptop, né, já teve ali o contato com o notebook. Tem um pouco de dificuldade em relação ao smartphone, né, essa transição para o smartphone precisou acontecer, né, foi uma mudança, uma transição que essa geração percorreu, né? Em termos de redes sociais, elas preferem utilizar o Facebook e o LinkedIn, às vezes até com uma certa dificuldade, né? Não é natural para as pessoas dessa geração compartilhar coisas em redes sociais. É uma geração que tem medo das coisas, tem medo de compartilhar, medo de se expor, né? Lembra que os pais deles eram veteranos de guerra e tal, né? Passaram por períodos difíceis e tal. Então compartilhar coisas em redes sociais é uma coisa que eles não concordam muito, né? Vamos dizer assim. Então é um aprendizado para eles conseguir utilizar o Facebook, o LinkedIn, tá? Mas com alguma dificuldade eles conseguem, né? Um exemplo, né? Hoje eu coloquei na minha foto do perfil do Facebook, eu mudei e coloquei aquele selinho, fica em casa, né? Então ficou minha foto lá escrito fica em casa. Aí minha avó respondeu, ela entrou no Facebook, entrou e respondeu, falou, tá bom. Ela postou embaixo da minha foto, tá bom. Então essa é uma visão muito literal disso, né? Você está falando para ficar em casa, então eu tenho que responder, ela entra lá e responde exatamente a pergunta que você está fazendo, né? Minha avó, ela entra no Facebook, o Facebook pensa lá, o que você está pensando? Né? Ela responde, estou pensando, não sei o quê, né? É o jeito que elas têm para usar essas redes aí. Principais características dessa geração, então, são leais e comprometidos, isso tem a ver com o ensinamento militar que os pais passaram para eles, né? Gratidão, comprometimento, lealdade, inclusive no mercado de trabalho. Eles são competitivos, né? Porque tem essa herança da guerra e tal, mas eles são contestadores. Eles se permitem contestar coisas que os pais deles não se permitiam. Os pais dele, além de ser competitivo, tinham uma séria, uma percepção muito sólida em relação à hierarquia, respeitar a hierarquia, né? Então tem um chefe que manda em mim, ele tem o direito de me mandar. Essa geração aqui já se permite contestar isso um pouco, desde que o objetivo seja gerar resultado, né? Então, se eu precisar contestar uma liderança para gerar um resultado,
eu até aceito isso, eu até tolero isso. Eles aprenderam a lidar com os avanços tecnológicos, eles experimentaram ao longo da vida os avanços tecnológicos chegando, né, desde coisas simples, como os eletrodomésticos de casa, o próprio carro, a tecnologia que foi chegando no carro, até as questões relacionadas à informática e tal. Para as pessoas dessa geração, precisou ser uma mudança de hábito, né? Precisou ser uma migração. A gente chama essas pessoas de migrantes digitais. Então, eles migraram de um mundo que não era digital para um mundo que hoje é totalmente digital, né? Foi uma mudança que eles tiveram que fazer na vida para embarcar nessa questão digital do mundo de hoje em dia. Então, eles usam os seus devices, os seus dispositivos aí, para os fins mais tradicionais, né? Para essa pessoa, o telefone celular é para fazer uma ligação, né? Depois dos baby boomers, então, a gente tem a geração X, pessoas nascidas ali entre 1961 e 1980. Aqui que eu falo, ó, os anos, muitas vezes, eles não representam muita coisa, né? Eu nasci em 1980, né? Então, a princípio, eu fico aqui entre a geração X e a geração Y. Eu nunca sei exatamente qual que me representa melhor. Eu fico aqui no meio das duas, né? É por conta dessa questão dos anos aí. A gente tem que abstrair um pouco essa questão dos anos e pensar na personalidade mesmo, no estilo de vida, na atitude que tem em relação ao mundo. Então, essa geração X são pessoas que têm hoje aí de 39 a 58 anos. E aí, em relação ao mercado de trabalho, eles buscam ascensão profissional. Como estão próximos da aposentadoria, talvez não tão próximos assim hoje em dia, né, que agora todo mundo vai se aposentar com 60, 65 anos, eles buscam aprimorar suas habilidades para conseguir resultados efetivos. Então essa pessoa aqui, ela está menos comprometida com o trabalho dela, né? Em relação aqui à geração Baby Boomer, o comprometimento dela, a lealdade dela era com o emprego, com o trabalho que ela tinha. Ela vivia para trabalhar. Acho que isso representa bem a atitude dessa geração Baby Boomer em relação ao trabalho. A vida era em função do trabalho, né? Já para essa geração X, o trabalho é em função da vida. Eu trabalho para buscar uma ascensão profissional. Eu quero que o trabalho me traga coisas boas na vida, né? Que o trabalho me ajude a me aprimorar, que o trabalho me ajude a gerar os resultados que eu quero e ter a vida que eu quero, né? Então, o trabalho está em função da pessoa e não a pessoa em função do trabalho, né? Aqui já teve uma mudança de atitude bastante significativa de uma geração para outra. Já é uma geração que aceita mudar de emprego, né? Não vai querer passar a vida inteira num trabalho só. Eu vejo muito minha mãe nessa geração aqui, apesar dela ter nascido em 59, eu não classifico ela como baby boomer, não. Para mim, ela está mais nessa geração X. Ela, num determinado momento da vida dela, trabalhava no Banco do Brasil, era concursada, mas daí encheu o saco e pediu demissão, né? E largou o concurso para trás e foi trabalhar com outra coisa, né? É uma coisa que a geração Baby Boomer jamais faria. Mas a geração X aqui já tolera esse tipo de atitude, né? Esse tipo de postura, né? Eu vou procurar um trabalho que me satisfaça mais, que me traga os resultados que eu quero para mim, né? Então eu trabalho para gerar resultado para mim, né? E não para o emprego que eu estou e tal, tá? Em termos de device, também trabalha com desktop, com computador desktop, um pouquinho com laptop também. Já tem mais facilidade com rede social, já consegue utilizar o Instagram, né, já entende a diferença das redes aí, já tem essa dinâmica mais de compartilhar as coisas, apesar de também ser uma geração que tem o medo de se expor, que tenta não se expor muito e tal. Eles costumam ser mais formais nas redes sociais, né? Postar coisas mais pomposas, assim, falar com mais português correto e tal, né? Tem uma postura diferente deles em relação à rede social, né? E principais características são independentes e empreendedores, né? Então, como eu estou trabalhando para mim, em termos de atitude, né? O meu trabalho é para mim, para gerar atitude, para gerar resultado para mim. Essa pessoa é mais independente, mais empreendedora. Ela aceita mudar a vida, empreender e fazer coisas diferentes para atingir esse resultado que quer. Mas ainda valoriza a estabilidade, né? Essa pessoa ainda quer que a vida se mantenha mais ou menos como está, né? Se puder ter uma certa segurança no emprego, uma certa segurança no trabalho, para essa pessoa é importante. Ainda tem um pouco de resistência a mudanças, ainda não gostam muito de mudar, né? Os baby boomers abominam mudanças, não querem mudar de jeito nenhum. A geração X ainda é um pouco resistente à mudança. Busca ascensão profissional, é uma geração equilibrada, que não se precipita na tomada de decisão,
pensa muito antes de decidir, né? Antes de fazer as coisas, antes de comprar qualquer coisa, né? Não sei se os pais de vocês são assim também, né? Mas eu lembro dos meus pais. Para comprar alguma coisa para casa, né? Vou comprar uma televisão para casa. Nossa, era um planejamento, uma coisa que ficava às vezes meses, anos para decidir o que ia ser, porque era um gasto e tal. Não se precipita para tomar decisão, né? Planeja muito as coisas, é uma característica dessa geração. Tiveram que aprender a usar a internet. Então, o computador meio que já tem ali a vida inteira. Quando chegou no mercado de trabalho já tinha computador, né? Mas a internet foi uma novidade. A internet chegou depois de um tempo já que essa pessoa estava aí na vida, né? Toda a educação fundamental, né, e até ensino superior, né, na vida dessa pessoa foi sem ter internet, foi sem usar a internet. A internet apareceu depois. Então eles tiveram, também não são nativos digitais, tiveram que migrar para o digital, migrar para uma vida conectada, né? Para se adaptar com o computador foi mais fácil, mas com a internet em si tiveram que aprender. Avançando aí, então, a gente tem a geração Y. Eu não sei se já chegou na geração de vocês aí. Já chegou? Quando que vocês nasceram, hein? Quem que aceita entregar a idade aí? Me fala quando que vocês nasceram. Eu nasci em 2000. 2000. Não, É? 2000. 2000 também? Mas olha lá, né? Tá chegando aí mais perto da geração de vocês, né? Então, eu, assim, eu olhando para mim, mesmo tendo nascido em 80, eu me considero mais geração Y do que X, né? Eu vejo minha mãe mais como geração X e eu como geração Y. O que importa é comportamento, né? O comportamento das pessoas vão enquadrar ela numa geração ou em outra aqui. Então, são pessoas aqui que nasceram de 81 a 95, então estão hoje aí com 24 a 39 anos. Essa é a geração que a gente chama de millennials, né? Porque é a geração que chegou no mercado de trabalho, né? Por volta dos anos 2000. Então, quando virou o milênio, né? Os anos 1900 para os anos 2000, essa pessoa estava entrando no mercado de trabalho, começando a trabalhar e tal. E a postura era muito diferente, a percepção, a atitude em relação à vida dessa pessoa era muito diferente da geração X, né? Então também causou um choque de geração, um conflito de geração no mercado. Em termos de mercado de trabalho, ó, essas pessoas valorizam a empresa em que trabalham, mas estão sempre buscando oportunidades melhores. É uma coisa assim, né? As pessoas dessa geração estão trabalhando numa empresa, mas não deixa de mandar currículo para outra, né? Não deixa de estar procurando uma oportunidade melhor, uma opção melhor, né? Uma vez minha mãe me pegou numa situação dessa, né? Eu trabalhava numa empresa e aí eu estava conversando com outra, eu precisei pedir para sair um dia lá, faltar um dia no trabalho para participar de uma entrevista em outra empresa e tal. Minha mãe achou aquilo um absurdo, que eu estava fazendo uma canalice, né? Que eu estava sacaneando com o meu patrão e tal. Mas não é da nossa geração, né? A gente gosta de onde trabalha, valoriza onde trabalha, mas não deixa de procurar uma oportunidade melhor, uma situação melhor aí de emprego. A gente não tem tanto apego, né, ao nosso emprego, né, vamos dizer assim. A gente até gosta de onde trabalha, mas não é tão apegado assim. A gente quer ser tratado de igual para igual, né? Essa geração entende que as pessoas são iguais, não aceita muito o perfil de liderança mais antigo, onde as pessoas queriam impor, né, a sua liderança, querendo impor, né, o seu direito de mandar. Então ela entende até que tem os níveis hierárquicos, ok, eu tenho um chefe, né, você pode até ser meu superior, mas eu quero ser tratado de igual para igual, porque antes de tudo somos seres humanos, né, e todo ser humano é igual, né, a gente ninguém tem o direito de destratar ninguém. Já meu avô lá, ó, né, baby boomer, ele tolerou 40 anos um patrão que era grosso, que era estúpido, que brigava com ele, né? Essa geração aqui, Y, já não vai aceitar isso de maneira alguma, né? Se tiver um patrão assim, vou fazer de tudo para me livrar dele. Desejam uma remuneração competitiva, atrelada a metas e objetivos muito claros. Então é uma geração que briga muito por ter um salário melhor, né, que já enfrenta o patrão, que já pede aumento, que já conversa com o patrão abertamente sobre remuneração e tal. Coisas que antes eram mais passivas nas gerações anteriores, né? As pessoas não esperavam passivamente que o patrão desse um aumento, né? Essa aqui é a geração que pede o aumento, que chega para o patrão e fala, olha, estou gerando resultado, estou batendo minhas metas, eu mereço ganhar mais. Possuem grande criatividade, capacidade de inovar em suas carreiras, tem um pouco a ver com o seu estilo de vida. Como as gerações anteriores foram gerações mais estáveis, porque olha aqui, ó,
A geração anterior do Baby Boomer estava lutando na guerra, era um caos. A geração anterior, a geração X, era o Baby Boomer, que estava se adaptando ainda ao mundo, às novidades aí do mundo. As gerações anteriores à geração Y eram a geração X e os Baby Boomers que viveram num mundo mais estável. Como a gente cresceu num mundo mais estável, a gente teve mais oportunidades de se preparar, de se educar, né, de experimentar coisas novas. A gente não precisou viver aquele clima de incerteza e tal que muitas vezes o período de guerra acaba trazendo. Então, a gente tem mais capacidade para inovar, né, para fazer coisas diferentes e coisas novas. Em termos de device, já é a geração que está com o smartphone na mão, né, que já experimentou aí saiu do laptop e está migrando aí, ou migrou já para os dispositivos móveis. Usa o Instagram, usa o LinkedIn, já está com um pouco de raiva de Facebook, né? O Facebook já não é mais tão legal para essa geração aqui. E aí, como principais características, são autônomos, têm múltiplas carreiras e são conhecidos pelo potencial inovador. Uma característica interessante dessa geração é que não só muda de emprego, né? Aqui, ó, a geração Baby Boomer não mudava de emprego, ficava na mesma empresa, trabalhando com a mesma coisa, muitas vezes, a vida inteira. A geração X tinha a mesma carreira, trabalhava na mesma área a vida inteira, só que mudava de empresa, né? Então, estou trabalhando numa empresa, depois eu vou para outra empresa, mas para fazer a mesma coisa, para trabalhar na mesma área. A geração Y muda de carreira, inclusive. A carreira não é uma só, durante a vida. Então, vocês estão aí hoje estudando administração, é da nossa geração, é parte do perfil dessa geração, que talvez em algum momento da vida você resolva que não é isso mais que você quer. Aí você vai estudar outra coisa, vai fazer outra coisa, né? E muda completamente de área, muda completamente de carreira. A gente aceita começar de novo, né? Independente aí, em qualquer momento da vida, né? Então, por isso que é múltiplas carreiras. A gente não vai ter uma carreira só ao longo da vida. A gente vai desenvolver algumas carreiras, né? Em áreas diferentes até, durante a vida. Acredita no trabalho em equipe, num ambiente mais informal, né? A gente não aceita mais aquela liderança formal e opressora que tinha antigamente, e é uma geração bastante imediatista, que quer os resultados para agora, né? Que quer que as coisas aconteçam já, né? Tem mais facilidade para assumir risco, buscam mais recompensas tangíveis. Alta capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem perder o foco, como é uma geração que isso aqui às vezes é chamado também de geração videogame, né? É uma geração que cresceu jogando videogame, porque os videogames apareceram justamente na infância dessa geração aqui. A Atari e tal, né? Os primeiros videogames apareceram aqui. Então a gente desenvolveu essa habilidade de prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Olha lá, então cresceram com recursos tecnológicos à disposição, foram iniciados no desktop e migraram para o mobile, migraram para o celular, né? Estão sempre conectados, mas não abrem mão da comunicação ao vivo, como teve essa migração, né? Ainda gosta da comunicação ao vivo. E teve a oportunidade aí, né? Como as duas gerações anteriores tiveram um pouco mais de estabilidade, teve a oportunidade de estudar, de se preparar mais, talvez é a geração mais bem preparada intelectualmente ainda desses tempos todos. E aí a gente tem a geração Z, né, que são pessoas aí nascidas de 96 até 2010. Imagino que tem alguns de vocês aí também que vão se encaixar aqui nessa geração, né? Pessoas que têm hoje aí entre 9 e 23 anos, né? Menos que 25 anos aí de idade, talvez você esteja nessa geração Z, tá? É uma geração que está chegando agora no mercado de trabalho, né? Isso vai começar a acontecer agora. A chegada dessa geração no mercado de trabalho, diferenças vão aparecer mais a partir de agora, né? A partir dos próximos anos aí, né? Então são pessoas desapegadas das fronteiras geográficas, também não são fãs da burocracia e gostam da ideia de trabalhar em casa. Talvez essa seja a grande novidade desse momento aí da pandemia, né? Na hora que isso tudo acabar, talvez essa ideia de trabalhar em casa fique, né? Talvez a gente tenha aprendido de vez a trabalhar em casa, e até porque essa geração aqui que está chegando agora no mercado de trabalho gosta disso, né? Faz parte do jeito de ser dela, essa questão de trabalhar em casa. É uma geração que não gosta, eu ouvi uma pessoa dizendo isso uma vez, achei interessante. É uma geração que não gosta nem de ser patrão, nem de ser empregado, né? Então está procurando novas maneiras, novos jeitos de trabalhar, né? De se colocar no mercado de trabalho.
Você não gosta de ser empregado, porque você fala, vou ser empregado, vou ter um patrão que manda em mim, não vou ter liberdade, vou ter que fazer só o que ele manda, né? Então vou ser patrão? Não, Deus me livre, não quero ser patrão, não quero ter essa responsabilidade, não quero ter que contratar pessoas, né? Então a pessoa não quer ser nem patrão nem empregado. Então tem mais facilidade para trabalhar às vezes sozinho, como autônomo, né, fazendo seu próprio trabalho, ajudando as pessoas como elas conseguem. Além disso, apesar de serem populares nas redes sociais, na vida real, podem não trabalhar bem em grupo, né? Então é uma geração que é mais individualista, né, tem essa característica também, devido à forte característica de independência. A tomada de decisão acontece de forma ágil, diferente das gerações anteriores que tinham que pensar muito para tomar uma decisão, né? Aqui a pessoa toma muita decisão por impulso e tal, e espera uma rápida ascensão na carreira, quer começar a trabalhar hoje e amanhã já ser diretor da empresa, né? Se eu não for diretor da empresa no meu primeiro emprego, não tá bom, né? Coisa mais ou menos assim. É uma geração que mal teve contato com os computadores desktop, que já chegou no mundo já com contato com smartphone, né, com os dispositivos móveis. Então tem mais facilidade com esses dispositivos do que com os computadores tradicionais. Em termos de redes sociais, estão aí usando YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, né? Essas redes novas todas aí têm mais aderência dessa geração. E aí, como principais características, são realistas, competitivos, independentes, valorizam a consciência coletiva, a ideia de coletividade, né? Apesar de serem individualistas, entendem que fazem parte do mundo e que a gente tem que pensar na coletividade também. Tem a necessidade de expor suas opiniões, então essa é uma característica dessa geração, né, desse tempo, a pessoa tem opinião sobre tudo e quer falar sua opinião sobre tudo, mesmo que não seja especialista naquilo, né? Isso não é bom nem ruim, né? Só uma diferença, uma característica dessa geração que a gente tem que entender. É uma geração que arrisca, que topa arriscar, que topa fazer mudanças aí significativas na vida, valorizam a criatividade, as ações criativas, tecnologia inata, então tecnologia faz parte, a tecnologia já é essencial, já é do estilo de vida, né? É uma geração que já nasceu com a tecnologia que a gente tem hoje, já nasceu com internet, com computador, com tudo aí na mão, né? Não precisou fazer muitas migrações, né? As gerações anteriores tiveram que migrar. Quando o Baby Boomer nasceu, não tinha nem computador, ele precisou aprender a usar o computador. A geração X precisou aprender a usar a internet, que a internet apareceu durante a vida dele. A geração Y precisou aprender a lidar com dispositivos móveis, que apareceram durante a vida dele, né? E a geração Z já nasceu com tudo isso na mão, não precisou migrar muito, né? Tudo já estava aí quando eles chegaram. Quando nasceram já tinha as mídias sociais aí, né? As redes sociais já estavam acontecendo. Se você pegar as redes sociais mais populares hoje, né, o Facebook e tal, ele é de 2006, né? Então é pouco tempo aqui depois, né, do nascimento dessas pessoas aqui. Twitter é de 2006 também, o YouTube, se eu não me engano, é de 2004. Então tudo é perto dos anos 2000 aqui, né, quando essa geração estava nascendo, essas redes sociais já existiam, né? Então já nasceu com isso existindo. Preocupa-se também com o ecossistema, com a sustentabilidade, com os recursos naturais. Talvez é a geração mais preocupada com o planeta, com a sustentabilidade, com o aquecimento global, com o veganismo, né, com essas coisas todas que significam consumo responsável. E aí, por último, né, isso aqui é muito novidade ainda, mal se fala disso, mas já tem uma outra geração aí aparecendo aí, que são os que nasceram depois de 2010. Esse texto aqui foi feito no ano passado, em 2019. Então fala que são crianças com até 9 anos, né? Então talvez agora já são crianças com até 10 anos. Mas são as crianças de hoje em dia que não chegaram no mercado de trabalho ainda, né? A gente não sabe como que vai ser a postura dessas pessoas em relação ao mercado, em relação ao trabalho. Mas certamente vão encontrar um mundo já muito diferente de nós, né? Pessoas ligadas a dispositivos móveis, wearables, né, que são dispositivos vestíveis, então relógio, óculos e tal, que se comunica aí com a internet. E múltiplos, né, múltiplos dispositivos. É a geração da internet das coisas, né, que vai pegar todas as coisas conectadas. Ainda não estão totalmente imersos nas redes sociais, até por uma questão de idade, né, mas devem herdar os comportamentos da geração Z e também desenvolver tecnologias de realidade aumentada, 3D, 4D, Big Data e outras coisas novas aí, né? É uma geração que se espera que vai ter mais espontaneidade e autonomia, poder de adaptação muito acelerado, né? Características das gerações novas aí, quanto mais nova é a pessoa, mais capacidade de adaptação, de mudança tem.
interage com a tecnologia desde o nascimento e é movido pelos estímulos sensoriais, principalmente visuais, graças às mídias repletas de imagem, como Instagram e Snapchat. Quer ver uma característica interessante também, ó, dessas gerações? Se você pegar aqui o consumo de mídia, os baby boomers são os leitores de jornal, né? A pessoa que lia o jornal impresso, que lê livro impresso, né? Gosta muito do texto, né? A leitura do texto e tal é muito importante para essa geração. A geração X é a geração da televisão, né? Do rádio, da televisão, que já gostou mais da imagem, do cinema, da imagem em movimento, aí perde um pouco de contato com a leitura do texto, né? Embora ainda leia. A geração Y é a geração já da internet, que daí até mesmo a televisão já é, de certa maneira, ultrapassada, né? Eu já quero mais do que a TV, eu quero a interatividade da internet, dos links, dos cliques e tal, dos compartilhamentos. E a geração Z e Alpha é a geração das redes sociais, né? Da coisa pulverizada, da imagem curta, da imagem rápida, da imagem em movimento, né? Tem uma outra relação com a mídia, né? O jornal não sobreviveu a esse percurso, né? O jornal aqui em algum momento deixou de existir. E a televisão também em algum momento aqui vai deixar de existir, porque para essa geração alfa e até um pouco para a geração Z, na televisão faz cada vez menos sentido. Certo, gente? Vocês se identificaram aí com alguma coisa? Que geração vocês são? Y? Imagino mesmo que vocês sejam da geração Y aí, talvez, né? Tem que ver aí o comportamento, tá? Então esse é o nosso primeiro contato então com as influências externas, né? É uma influência da história mesmo, né? Do andamento dos eventos aí. A nossa geração é sempre moldada pelas oportunidades que a gente teve, né? Então os nossos avós tiveram uma oportunidade em relação ao acesso à educação e umas certas coisas, nossos pais tiveram outras oportunidades de educação, de trabalho, nós estamos tendo outras oportunidades, né? De acesso à tecnologia, trabalho, educação diferente, e isso vai provocar mudanças em nós, mudanças na maneira como a gente consome, na nossa atitude em relação ao mundo. A gente deve falar essa semana ainda a respeito de como que vai ser a avaliação, tá? Estou esperando a resposta lá da faculdade de como que vai ficar isso aí, mas daqui para a semana que vem a gente já tem que falar a respeito da primeira prova, né? E ver como é que isso vai acontecer, mas daí eu vou mantendo vocês informados lá pelo Google Classroom, tá? Amanhã, então, eu devo fechar as notas, né? Tô colhendo os trabalhos aí por onde vocês entregaram. Amanhã, então, eu faço o fechamento das notas e aí a gente já tem a nota do trabalho para vocês terem um feedback aí. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Diga. Do primeiro bimestre, só esses. Aí, né, a gente encerra o primeiro bimestre. O conteúdo do primeiro bimestre foi. Aí o segundo bimestre tem que ver como é que vai ser, né? Se a quarentena continuar, aí teremos outros trabalhos também. Mas por enquanto foram só esses dois. Tá? É isso que está sendo decidido, né? Essa semana vai decidir. Porque qual que é a situação que a gente está? A decisão da faculdade tinha sido de suspender as aulas até essa semana. Então, até sexta-feira, oficialmente, as aulas estão suspensas. Segunda-feira que vem a gente não sabe, né? Então, ou a faculdade vai voltar, né, segunda-feira que vem, o que eu acho meio difícil, né? O que provavelmente ela vai fazer é prorrogar, né? Então, ela vai soltar mais uma decisão, né? Mais um documento dizendo que foi prorrogado, está por mais uma semana e tal. E aí nisso deve vir a orientação de como que vai ser a prova. Porque se voltar semana que vem, a gente faz a prova presencial. Mas eu acho muito difícil que volte. Então provavelmente eles vão ter que dar alguma orientação para a gente fazer a prova online também. Tudo bem? Tá? Beleza, gente. Então é isso. Até mais. Boa semana para vocês.